Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para junto dar mais uma lição no nosso pequeno grupo. Hoje a lição de número 7 com o tema Evangelismo Corporativo e o Testemunho. E testemunho é o tema da nossa lição de hoje. E eu gostaria de começar já com o nosso quebra-gelo, que diz: sua igreja está funcionando como um corpo? Sua igreja está funcionando como um corpo? O que poderia ser feito para melhorar o trabalho evangelístico da igreja como um todo, E a pergunta é para você, você pode responder como está funcionando a sua igreja realmente está funcionando como um corpo, o que precisa ser mudado ali para que todo mundo trabalhe de forma unida, De forma unida. Eu vejo precisa melhorar muito a questão do envolvimento, do engajamento. A gente tem trabalhado, treinado, lutado para que tenhamos uma igreja mais unida no trabalho missionário. Eu creio que você que é líder de igreja também tem sua dificuldade em botar que todo mundo trabalhe, O nosso texto bíblico está em Apocalipse capítulo 14, verso 6. E antes de lermos esse verso, convido você para juntos fazermos uma oração. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos. Estamos à tua palavra. Que seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que possamos compreender as tuas verdades para a nossa vida. Essas bênçãos pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por estar conosco. Fica muito feliz com a sua presença. O nosso texto, Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Amém? Deus seja louvado. Nesse versículo encontramos a missão dada por Deus à sua igreja. Qual a missão? Pregar o evangelho eterno a todas as pessoas na face da terra. Este é o propósito central da existência da igreja, e cada membro deve entender que faz parte deste chamado divino. A igreja foi criada para evangelizar. A igreja ela não tem uma missão. A missão tem uma igreja. Porque a ordem de pregar o evangelho e levar a mensagem de salvação, ela existe antes da igreja. E quando a igreja deixará de existir, a missão vai continuar. Certo? Vai continuar. Aqui nossas perguntas para considerações ou discussões e aplicações diz o seguinte: como você vê o importante trabalho coletivo da igreja para o evangelismo, Para o evangelismo. Que diz o ditado, Quanto mais gente trabalha, melhor será o resultado, mais rápido se cumpre a missão. Então, quanto mais gente dando estudo bíblico, mais gente envolvida em classe bíblica, mais gente evangelizando, mais gente envolvida em pequeno grupo, mais gente trabalhando, mais cedo serão alcançadas as pessoas da terra e mais cedo Cristo voltará. Então, essa é a importância do trabalho, da união, de todo mundo trabalhando junto para a evangelização. Diz aqui: o apoio da igreja pode ajudar a fortalecer os esforços individuais para trazer pessoas a Cristo? Sim. Porque quando a pessoa individualmente ela dá estudo bíblico, a igreja como um todo, como um coletivo, ela trabalha no trabalho de evangelismo, de colheita. Ali é o arremate do trabalho individual. Uma vez que haja o trabalho individual, fica mais fácil para se colher. Agora, quando não há um trabalho individual, quando não há um estudo bíblico, não há um trabalho por parte da membresia, quando se faz um evangelismo, quando se faz uma semana de oração, não vai ter resultado, uma vez que não foi plantado. Então, a questão de dar estudo bíblico é a plantação, certo? E o evangelismo é mais a questão já da colheita. A segunda questão é como garantir que cada membro da igreja esteja envolvido na missão evangelística. Como garantir? A igreja, a liderança da igreja, ela sempre precisa estar motivando os irmãos no trabalho individual, sempre treinando, capacitando, para que os irmãos se sintam-se aptos a levar essa mensagem. É bem verdade que nem sempre, a gente nunca, talvez, vai conseguir reunir toda a igreja para o trabalho missionário. Sempre vai ter um ou outro que não vai querer fazer. Mas nós, como líder, precisamos primeiramente
sermos o exemplo. Não adianta eu, como ancião da igreja, não dar estudo bíblico e querer que o irmão dê. Ou seja, primeiramente eu tenho que ter estudo bíblico, eu tenho que dar estudo bíblico, depois eu preciso orientar a minha igreja também a fazer isso. Ou seja, nós como líder precisamos dar o exemplo para os nossos liderados. A terceira questão é: qual o papel do evangelismo corporativo em contraste com o evangelismo individual? Como eu falei agora, o trabalho individual ele é um trabalho que fortalece, a gente falou isso anteriormente, fortalece a fé do instrutor bíblico, aquele que vai em casa, a fé dele é fortalecida, a fé daquele que está recebendo também é fortalecida. Esse é o papel, tanto de cuidar de si e cuidar do outro, mas o trabalho da igreja, como um trabalho corporativo, como um trabalho de evangelização, é exatamente colher aquilo que o irmão, de forma individual, tem plantado. Porque que adianta ter um trabalho individual, de casa em casa, de dar estudo bíblico e tudo mais, se não tem uma igreja estruturada, se não tem um ministério na igreja que consiga receber essas pessoas na igreja e cuidar dessas pessoas. Então, precisa trabalhar em parceria, trabalhar junto. Tem o trabalho individual, mas não esquecer do trabalho coletivo. Os dois são importantes e fundamental. A quarta questão é uma questão pessoal, é uma questão que você precisa analisar. A pergunta é: o que posso fazer para ajudar a minha igreja a ser mais eficaz na missão evangelística? A pergunta é: o que você pode fazer para que a sua igreja se torne mais eficaz no trabalho de evangelização? Eu creio que, no meu ver, né, na minha opinião, é que eu preciso fazer a minha parte. Como líder de igreja, ou como indivíduo, como membro da igreja, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso eu preciso dar estudo bíblico, eu preciso ter classe bíblica, eu preciso me envolver como exemplo para aqueles. Ou seja, dessa forma, eu vou estar fortalecendo aliás, vou estar fortalecendo o outro, eu vou estar motivando o outro através do meu exemplo. Ou seja, devemos, como líderes, ser influência na vida dos nossos liderados. Conclusão. Já na conclusão, a missão de pregar o evangelho é tanto um chamado individual quanto coletivo. Assim como um corpo precisa de cada parte funcionando para estar completo, a igreja precisa de cada membro envolvido, comprometido com a missão. Ou seja, todos trabalhando, todos envolvidos na missão. Quando a igreja trabalha em unidade e organizada, ela reflete o caráter de Cristo e pode alcançar mais pessoas no reino de Deus. Ou seja, até mesmo essa questão da organização, uma igreja que trabalha, um trabalho individual, um trabalho coletivo, isso chama a atenção. As pessoas falam que aquela igreja é organizada, aquela igreja é assim, ou seja, já atrai um grupo de pessoas também. Então precisamos trabalhar junto para o reino de Deus. Tarefa da semana, desafio dessa semana é: desafie os participantes a identificar uma área da igreja em que eles possam contribuir mais ativamente. Então, qual a área da sua igreja que você vê que você pode trabalhar mais ativamente para estar ajudando? Talvez seja atendendo os pais da escola adventista, atendendo os pais do clube de desbravador, do clube de aventureiro. Talvez seja ali uma oportunidade que você não viu, mas que possa estar vendo de uma forma de trabalhar ou contribuir também dentro, não só a questão da estudo para essas pessoas, mas também fazer parte desses ministérios, Ministério Jovem, Ministério da Mulher, Ministério da Escola Sabatina, Ministério Pessoal, Ministério de Aventureiro, Desbravador, Ministério da Criança. Então, sim, muita coisa. Na recepção, sonoplastia, tudo isso faz parte da igreja e tudo isso é para buscar salvar pessoas para o reino de Cristo. Incentive-se a procurar maneira de trabalhar em conjunto com os outros para o cumprimento da missão e orar por sabedoria para apoiar o crescimento espiritual da igreja. Que possamos, nessa semana, procurar algo que possamos contribuir na pregação do evangelho na nossa igreja local, mas também que possamos estar orando para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos ser usados poderosamente por Ele na pregação do evangelho.
Que Deus nos abençoe e nos capacite a cada dia a fazer parte do evangelismo individual, do evangelismo pessoal, do testemunho, mas também do corporativo, ou seja, como igreja como um todo. Vamos orar nesse momento. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, obrigado pelas tuas orientações, obrigado pelo teu amor para conosco. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo, ao Senhor de Cristo Jesus. Amém.